Vou arrumar problema. Ponto. Fala moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo. Acho que é só isso, né? Se tiver mais alguma coisa, você é safo de internet, já sabe e faz. Beleza? Seguinte, aproveitando aí o título inédito do Botafogo da Libertadores da América 2024, a questão é: quem é que jogou mais? O Bruno Henrique em 2019 ou o Luiz Henrique em 2024? Na Libertadores, porque é o seguinte, os dois foram craque do campeonato. Você pode até não lembrar, mas o Player of the Tournament, que ganhou o anelzinho da Bridgestone lá em 2019, não foi o Gabigol não, foi o Bruno Henrique. Depois o Gabigol ganhou o prêmio Rei da América, que é dado pelo jornal É o País. Mas o prêmio de melhor jogador da Libertadores 2019 foi para o Bruno Henrique. E agora, em 2024, o Hero of the Tournament, que agora é outro patrocinador e virou o herói do torneio, que eu gosto do nome, tá? Porque às vezes o cara não precisa ser o melhor jogador, mas ele é o herói da parada, Luiz Henrique. Inclusive, pelo nome herói, eu acho até que o Júnior Santos deveria ter sido mencionado, porque tudo começou com o Júnior Santos e terminou com o Júnior Santos, né? O primeiro gol na Libertadores 24 do Botafogo, Júnior Santos. O último gol do Botafogo na Libertadores 24, Júnior Santos também. E ele poderia ter estado na briga aí, mas acho que o prêmio tá bom, tá muito bem entregue nas mãos de um cara que veio caro, com muita expectativa e supriu essas expectativas em uma equipe muito veloz, ofensiva. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo, times muito legais de ver jogar, com características um pouco diferentes, né? O Botafogo uma transição muito veloz, o Flamengo um time de mais controle das ações e tal, mas que também tinha uma transição muito forte e muitas dessas vezes com o Bruno Henrique, né? Que era um cara de variadas características ali, pelo lado esquerdo e funcionando de segundo atacante, o Luiz Henrique um ponta clássico, né? Pelo lado direito, caindo pra dentro com uma canhota muito afiada e tal. A disputa ela é muito boa e vamos ver o que dá aqui. E tem polêmica aleatória no final do programa também, um negócio bem aleatório que tem a ver com casaco. A produção tá ficando sem assunto, né? A verdade é essa. Mas vamos lá, Bruno Henrique 2019, 13 jogos, todos como titular, 5 gols e 5 assistências. Ele se envolveu em 10 gols, o Bruno Henrique, naquela temporada. Fez gol de cabeça, fez gol de perna esquerda, fez gol de perna direita, fez gol de tudo quanto é jeito. 41 ações por jogo com bola, em média, e 14% de conversão de chances em gol. É um número bom para um cara que é originalmente ponta, né? E aí eu vou depois esmiuçar o que cada um fez na fase de grupos e no mata-mata. Porque aí talvez a gente tenha a nossa decisão, quem é que foi mais importante, quem é que foi mais imprescindível e tal. O Luiz Henrique em 2024, 12 jogos, sendo 10 como titular. Lembrando que, por exemplo, no segundo jogo contra o Peñarol na semifinal, ele é poupado. O Botafogo tinha metido 5 na ida, não precisava desgastar. Então ele não jogou. 12 jogos, 4 gols e 2 assistências. O Bruno Henrique se envolveu em 10 gols. O Luiz Henrique em 6 gols. O Luiz Henrique teve uma média de ações por jogo com bola de 30 ações por jogo, menos que o Bruno Henrique, que se envolveu em 41. E aí, pra você contextualizar de que os times jogavam de maneira um pouco diferente. O Flamengo tinha mais posse, tinha mais controle, então acionava mais o Bruno Henrique, e o Luiz Henrique mais na transição, no terço final e tal. Só que o Bruno Henrique, ele converteu, como eu disse, 14% das chances em gol. É um percentual legal. Luiz Henrique, 21%. Ele foi mais assertivo, inclusive. E, de novo, os dois muito importantes. No Flamengo, do Bruno Henrique, não tem muita dúvida de que ou era o Bruno Henrique ou era o Gabigol. Os dois estavam sobrando em relação aos outros. Aí você vai falar, mas o Everton Ribeiro é o Arrascaeta. Vale lembrar que naquele time do Jorge Jesus, o Arrasca, ele era substituído quase todos os jogos do segundo tempo. Ele dificilmente jogava os 90 minutos. E eu acho que a melhor versão do Arrasca é até de depois, 21 e 22, eu acho que o Arrascaeta jogou bem mais do que 19. Ele jogou muito, tá? Em 19. Mas não dava pra brigar nem com o Bruno Henrique, nem com o Gabigol. E a mesma coisa vale pro Everton Ribeiro, que do quarteto, claramente era o que fazia mais a engrenagem girar e que ficava mais discreto em termos de estatísticas individuais. Neste Botafogo de 24, você também tem um quarteto muito pesado, muito bom. E que talvez, olhando para a Libertadores, a distribuição de responsabilidades ou de protagonismo tenha sido mais equilibrada, porque vamos lá. Você pode
considerar que o Luiz Henrique foi o melhor jogador e tá tudo certo. E ele foi eleito oficialmente. Mas se o cara elegeu o Savarino, também não é nenhuma barbaridade. Inclusive a reta final do Savarino, o mata-mata dele é monstruoso. Ele joga muito e tem impacto assim profundo no time. Se você disser que foi o Almada, também vai fazer sentido. O Almada jogou uma barbaridade. Fez uma ótima final, diga-se de passagem, fez um mata-mata muito bom. A entrada dele transforma muito a construção, a criação do time do Botafogo. E se você disser que foi o Igor Jesus, também tá tudo certo. Um cara que, barrou o Tiquinho, super importante na profundidade do time, inclusive em poder de decisão também, né? Fazendo gols fundamentais, sendo muito bom, até quando nem fazia gol, ou quando não fazia gols decisivos. Então você tem um quarteto ali que talvez o protagonismo esteja mais dividido até, olhando proporcionalmente, tá? Eu não tô comparando, dizendo que, mas você tá dizendo que o Savarino é melhor que o Everton Ribeiro, que o Arrascaeta é melhor que o Almada. Não estou falando disso. Estou falando sobre a distribuição naquele time, na Libertadores, do protagonismo. Talvez a importância do Luiz Henrique tenha ficado até mais diluída entre os outros três do que o Bruno Henrique lá no Flamengo, que era muito canalizado nele e no Gabriel. E aí vamos esmiuçar fase de grupos e mata-mata. O Bruno Henrique, logo na estreia, mete uma assistência contra o San José. No jogo seguinte, ele dá outra assistência contra a LDU. O início ali, que, lembrando, ainda nem era o Flamengo do Jorge Jesus. E ele já era importante. O Botafogo do Arthur Jorge, ele foi sempre o Botafogo do Arthur Jorge. Então sempre teve uma consistência, né? Você sabia o que esperar mais do time. Aí beleza, vem o jogo dentro do grupo lá, volta contra o San José, 2 assistências do Bruno Henrique. E depois contra a LDU, 1 gol também, tudo decisivo aqui, tá? Tudo placarzinho ali no limite e tal, importante e tudo, pra ajudar o Flamengo a classificar. Vai pro mata-mata. O Flamengo não faz grandes jogos contra o Emelec, nem o Bruno Henrique. O Flamengo, inclusive, passa algum sufoco. A partir do Inter, o Bruno Henrique joga muito. Ele mete 2 gols na ida, decisivo, porque o jogo foi 2-0. Na volta, ele dá assistência também decisiva num jogo que poderia ficar enrolado para o Flamengo. Então, o Flamengo faz 3 gols contra o Internacional nas quartas. O Bruno Henrique participa de todos, tirando que ele jogou muito. E aí vem Grêmio na semifinal. Jogo da ida, gol decisivo. Foi 1-1, gol dele, do Bruno Henrique. Podia ter sido mais? Podia ter sido mais. O Bruno Henrique jogando fino nesse jogo, tá? O jogo era pra ter sido 4. Foi 1-1 e o gol foi dele. Vem o jogo no Maracanã, os 5. O gol que abre o caminho, o placar, quando ainda era duro o jogo, gol do Bruno Henrique, gol decisivo. Então, o Flamengo faz 6 gols contra o Grêmio, o Bruno Henrique se envolve diretamente em 2 e participa indiretamente de mais outros 2. E faz a jogadaça do gol de empate na final, que o Riquelme depois até falou, cara, eu no lugar dele teria cruzado direto. O que ele faz? Vai pra cima do marcador, atrai 2 marcadores e acha o Arrascaeta pra assistência pro Gabigol. Então, o passe-chave da jogada foi do Bruno Henrique. Inclusive, arrisco a dizer que do quarteto foi o que melhor jogou no jogo, mesmo que os 2 gols sejam do Gabriel e ele vá pro Olimpo dos salvadores da pátria do Flamengo. Vamos ao Luiz Henrique, na fase de grupos, é uma fase de grupos discreta, tá? Ele no terceiro jogo só participa de gol, que é contra o Universitário, ele faz o gol dele. E depois contra a LDU, ele dá uma assistência. Uma fase de grupos que tava se enrolando, tá, pro Botafogo. 2 primeiros jogos o Botafogo tropeça e se vê obrigado a fazer ali uma reta final quase perfeita e há um crescimento do Luiz Henrique ali, óbvio, mas pouca participação em gol ali na primeira fase, né? 1 gol, 1 assistência. Aí vem o mata-mata. No mata-mata, contra o Palmeiras, na ida, 1 gol. Muito importante. Fundamental, eu diria. No jogo da volta, o Botafogo sofre uma barbaridade. Peñarol, 1 gol e 1 assistência nos 5, onde todo mundo joga muito bem, né? O Igor Jesus joga muito bem, enfim. O Botafogo dá uma aula ali. Talvez seja o grande jogo do Luiz Henrique na competição. Talvez seja. Lembrando, era uma grande diferença técnica aqui, tá? Botafogo para Peñarol. 1 gol, 1 assistência. E aí chega na final, na volta, ele é poupado, nem joga. E aí vem na final 1 gol, que é o primeiro gol, um gol importantíssimo no momento que o Botafogo tava ali na dúvida de, putz, o que eu faço agora? Vou ser amassado, não vou, tô com 1 a menos, muda a tática, não muda a tática, gol do Luiz Henrique, jogada que ele inicia, inclusive. E aí a gente tem isso. O Bruno Henrique se envolvendo em 10 gols em 13 jogos e o Luiz Henrique se envolvendo em 6 gols em 12 jogos. Nos números, vai dar o Bruno Henrique. Na distribuição da relevância, também vai dar o Bruno Henrique, que foi muito importante também na fase de grupos e foi
fundamental também no mata-mata. Se a gente distribuir o tamanho dos jogos, também vai dar Bruno Henrique. E se a gente for pro talento, assim, quem a gente acha mais jogador, eu acho que como ponta é o Luiz Henrique. Como segundo atacante é o Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique um pouco mais versátil, mas eu acho o 1 contra 1 do Luiz Henrique melhor. Eles, inclusive, podem coexistir no mesmo time, assim. Se o Luiz Henrique jogasse no Flamengo, eles jogariam juntos. Se o Bruno Henrique jogasse no Botafogo, eles jogariam juntos também. Então são caras que podem coexistir. Mas olhando as campanhas das Libertadores em específico, a constância do que jogaram, o poder de decisão, os números, as grandes atuações, a distribuição de tudo, o voto aqui é Bruno Henrique de 2019, olhando Libertadores, beleza? Não vou me comprometer com o ano todo, até porque eu gravo o programa neste momento, que o Brasileirão ainda nem acabou, beleza? Então é Libertadores. E casaco, roda a vinheta aí. Moletom ou casaco, não sei como é que você chama, é para usar fechado ou usar aberto. Meu amigo, é o seguinte, aqui para mim é fácil. O casaco serve para quê? Você usa casaco para quê? O moletom, pro frio, né? Eu moro em São Paulo, morava, né? Agora eu moro no litoral. Às vezes faço lá cobertura de final de Champions, vamos pra Europa e tal. O casaco é para quê? Para você não ter frio. Então, meu amigo, é fechado. É feito para isso. Tem o zíper ali para isso. Ficar aberto, você fica parecendo um cantor de banda teen ou um professor de geografia do Rio Grande do Sul ou do Paraná, ou de Santa Catarina, ou de alguma região fria. Tirando que vem a paradinha de botar o bolso aqui, né? A mão no bolso, ó. Puf, quando tá fechadinho, o negócio fica, ó, bonitinho, fechadinho ali, você fica andando no estilo. Quando tá aberto, fica um negócio assim, parece a capa do Batman ali. Então, meu irmão, casaco, moletom é fechado. Ah, não, mas a moda que eu uso tá errado. Casaco, frio, fechado. Pra mim é simples, beleza? Você comenta o conteúdo aí, dê sugestão de tema, inclusive, viu? 2025 promete. É nóis, tamo junto, um abraço, satisfações e é isso aí.